maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Estamos felizes porque outra vez Deus nos dá o privilégio de buscar a sua face e de estar diante de seu trono de graça. Este é o 26º domingo do tempo comum, um tempo que ainda celebramos os 111 anos da nossa amada igreja. Portanto, aproveite esse tempo, aproveite este momento de devoção, ligue-se ao seu Deus, ouça das suas palavras e fale com Ele através de cânticos e orações. Por isso, estamos todos reunidos neste lugar, pois Deus está entre nós. Ouviremos agora o prelúdio executado pela nossa pianista e organista Gisele Santana. Nesse mesmo espírito, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, quão admiráveis são os teus feitos em toda a terra. Tudo que fazes é bom, perfeito e agradável. E nós somos feitura tua. E por isso, Deus, cumpre-nos te louvar, te buscar. E é o que fazemos neste momento. O teu povo, a tua igreja, se reúne para te cultuar. Por isso te clamamos. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe como um cheiro suave o teu culto. É o que te pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Amém! Esse é o canto do coro Aidéa Moraes, obra de George Frederick Handel, nas vozes do nosso coral, com o acompanhamento primoroso da organista Gisele Santana. Vamos louvar a Deus no canto do nosso coro. Aleluia, amém, amém, aleluia, amém. Aleluia, amém, amém, aleluia, amém. Aleluia, amém, amém, aleluia, 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 amém, amém, aleluia, amém.
querubins e serafins, cantai louvor, aleluia, amém, amém, aleluia, amém. Eu convido você a tomar consigo nas mãos a sua Bíblia e abri-la comigo no livro dos Salmos. Nós estamos visitando as páginas do Antigo Testamento, indo ao Saltério e abrindo no Salmo de número 124. Ele é o texto apontado pelo lecionário cristão para este domingo. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 124, Salmo de Davi, a cuja leitura procedemos desde agora, palavra que declara assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler nos diz que nós fomos salvos. Salvos pelo Senhor dos nossos inimigos, salvos de forma maravilhosa. O nosso maior inimigo é o pecado. É aquele que nos distancia do Senhor, é aquele que leva ao inferno. E Deus, por sua própria vontade, amor e misericórdia, enviou Jesus Cristo ao mundo para nos remir. Nós somos gratos a esse Deus. Mas sabemos que somos pecadores. E isso está latente em nós. Por isso é momento de curvarmos as nossas frontes. Se você puder ajoelhar-se onde está, ajoelhe-se. Confesse os pecados ao Senhor e peça perdão neste momento. Bendito Deus, eterno Pai. Nos alegramos em saber que Tu és um Deus de amor. Nos alegramos em saber que Tu és um Deus de perdão. A Tua palavra assim testemunha. Nos ensina que o Senhor não despreza um coração contrito, não tapa os ouvidos mesmo diante da nossa triste confissão. E isso cala fundo dentro de nós, pois nos sentimos mal ao pecar. Ficamos, Senhor Deus, tristes, pois sabemos que este não é o Teu propósito para as nossas vidas. Mas falhamos. Por isso agora, Pai, nós Te rogamos, tende misericórdia de nós. Envia-nos do Teu perdão e renova-nos por Teu amor. Pois sem isso, Senhor Deus, não seríamos capazes de seguir em frente. Te agradecemos, pois Deus Santo, como és, puro como és, ainda assim se relaciona conosco, frágeis criaturas. Senhor, bendito seja o Teu nome, pelo perdão que nos dás. Ainda te suplicamos que continue a abençoar os Teus servos, que enfrentam dificuldades em suas vidas.
Passam, Senhor Deus, por enfermidades, problemas familiares, financeiros e das demais ordens. Mas nós confiamos em Ti piamente. Sabemos que não fosse a Tua mão, o Teu poder sobre nós, não resistiríamos às dificuldades da vida. Por isso te agradecemos por tudo que fazes por nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Satisfação verdadeira é ter a Cristo no coração. Esta é a verdade cantada pelo nosso coro infantil Helen Heisler Sattler. Vamos ouvir as nossas crianças sob a condução da maestrina Rafaela Teodoro, com acompanhamento ao piano do nosso querido irmão, o músico Edilson Leal. Aniversário é coisa que nos enseja presente. E você já separou um presente para a sua igreja que está comemorando 111 anos de vida organizada e atuação contínua aqui nesse lugar? A data pede um presente especial e a liturgia nos dá ocasião para encaminhá-lo aos cuidados da igreja. Entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, nossos presentes, nossas expressões de gratidão à igreja e, sobretudo, ao Deus que por meio dela tem se revelado e tem agido em favor de nós e de muitos também. Você pode encaminhar os seus recursos, servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a essa finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente e com eles pode fazer o seu Pix, a sua transferência, tudo de forma tranquila, segura e muito prática. Não fique de fora, envolva-se, participe e saiba que ainda melhor é dar do que receber. Nós vamos falar com Deus e vamos rogar que com o seu poder Ele consagre tudo aquilo que agora trouxemos ao seu altar. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos porque Tu és verdadeiramente tremendo, maravilhoso e fiel. Tuas promessas de graça têm se cumprido em nossas vidas e no curso de nossa história temos testificado que verdadeiramente és o Deus de toda graça e de toda bênção. Ah, Senhor, é por conta do Teu favor que temos a oportunidade de participar desta hora, trazendo dízimos e ofertas à casa do tesouro. Nós declaramos que Tu tens sido conosco e a Tua mercê jamais nos tem faltado. Nós te suplicamos, continua nos abençoando, ó Deus bendito, e continua dando-nos um coração voluntarioso e disponível, engajado na Tua obra, desejoso por servir-te e por fazê-lo cada vez mais e melhor.
que jamais nos faltem recursos para tanto e que para nós seja sempre um motivo de gratidão este privilégio que nos dás de servir a causa do reino que é teu. Abençoa cada dizimista e ofertante, abençoa cada um que se envolve nesta hora e que em nossas vidas, em nosso agir e, sobretudo, por meio dos recursos confiados à igreja, se cumpra em todo o tempo a tua vontade boa, perfeita e agradável. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração. E nós oramos no nome santo de Jesus, o Cristo, teu Filho, o bendito Salvador. Amém. E convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, dos versículos 10 a 13. O livro do profeta Isaías encontra-se no Antigo Testamento. Lá você vai encontrar o livro, procurar o capítulo 55 e os versículos de 10 a 13, e diz assim a palavra de Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Bendito seja o Senhor por sua palavra. No nosso dia a dia, muitas vezes nós somos tomados pela ansiedade. E é bem cruel quando nós planejamos e as coisas não saem exatamente como pensamos. São coisas que necessitamos e às vezes até algumas coisas que nem tanto. Mas a verdade é que aguardar não é fácil. Em situações normais. Agora você imagine quando as condições não são as melhores. Quando você já está preocupado com uma série de questões e ainda assim a ansiedade lhe toma porque você precisa resolver algumas coisas e parece que a vida não caminha, não anda. Parece que as portas não se abrem, a luz não se acende e ficamos preocupados, ansiosos e também temerosos. A vida tem dessas coisas mesmo. Os problemas vêm e vão, graças ao bom Deus, eles não se instalam na nossa vida para sempre. Mas acabamos de ler um texto que está falando de um momento do povo onde eles tinham mais ou menos essa visão. Nós estamos na segunda parte do livro do profeta Isaías, ela fala ao povo exilado. Aqueles que foram retirados de suas terras, de suas famílias, do meio do seu povo e levados para a Babilônia. Lá, eles começam a viver segundo a égide de um povo completamente diferente do deles. Um povo que não respeitava e não conhecia o seu Deus, que tinham costumes completamente diferentes, logo estavam bem cabisbaixos, bem tristes. E não viam uma saída, uma solução para essa questão. E por isso o profeta recebe de Deus uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Está dirigindo a eles exatamente isso. Uma forma que Deus o dá para que eles se reanimem, para que levantem o seu moral, para que possam observar o mundo de uma forma mais positiva. Voltemos ao texto. Olha como o profeta é agente de Deus para o ânimo de seu povo. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Veja bem, o que o profeta está falando? Está falando ao povo que se encontra na Babilônia e os está fazendo lembrar de sua terra. Ele está lembrando as chuvas que caem na estação própria e, claro, fecundam a terra, e também do orvalho que desce no Monte Hermon, que vai encher o Rio Jordão, que corta Israel de norte a sul, fazendo com que as terras sejam fecundadas e seja fácil plantar e colher. E assim,
o povo tem alimento. Veja mais o que ele diz. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha só, Deus está dizendo ao povo através do profeta, olha só, você sabe, você entende que no momento certo as chuvas caem, no momento certo a neve derrete, enche o Jordão e fecunda toda a terra. Você já espera que isso aconteça nas devidas estações, nas devidas épocas. Assim é minha palavra. Ela não retorna vazia. Ela sempre cumpre o que eu mando. E o texto segue. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. O profeta está propondo ao povo e falando deles uma espécie de segundo êxodo. Uma retirada de Babilônia, voltando à sua terra. E nessa passagem, nessa caminhada, eles vão sair com alegria, cheios de júbilo e paz. E com isso, eles serão muito bem guiados. E como prova da ação de Deus, os montes e os outeiros romperão em cânticos. E todas as árvores baterão palma. E aquilo que era negativo se tornará positivo. Aquilo que causava tristeza, dor, já não mais será lembrado, pois isso será como memorial eterno do nosso Deus, que foi Ele quem agiu novamente, tal qual como fez quando tirou do Egito o povo e o levou para Canaã, também o será quando o povo sair de Babilônia e retornar. Esta é a palavra de esperança. Esta é a palavra de ânimo que o profeta está dizendo ao povo da parte de Deus. Um povo desalentado, um povo desiludido, no entanto, um povo não esquecido. E todas essas promessas se calcam numa única coisa, na palavra de Deus. Elas estão firmadas na certeza de que o que Deus fala acontece. Isso nos lembra o Gênesis, quando Deus diz, haja luz e houve luz. E foi criando e ordenando tudo conforme o poder de sua própria palavra. A palavra de Deus não torna vazia, sempre cumpre o seu propósito e sempre abençoa. É sobre isso que refletiremos nesta manhã. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. A primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é exatamente esta questão. Tudo o que Deus fala se cumpre. Nós vivemos um tempo onde as palavras perderam muito de seu valor. As pessoas falam e desdizem o que falam. As pessoas dizem e não cumprem o que dizem. Nós precisamos registrar, nós precisamos filmar, nós precisamos gravar, nós precisamos mandar para o cartório, pois não basta apenas mais falar. Os antigos dizem que a palavra antes era garantida pelo fio do bigode. Você dizia e não precisava assinar, não precisava de escrivão, não precisava de testemunha, porque você era homem e cumpria o que havia dito. As coisas mudaram bastante. E com essa percepção de mudança, de desconfiança, de incerteza, nós também transmitimos isso, às vezes, até para as verdades de Deus. Por isso nos é necessário lembrar-nos sempre que o que Deus fala, Ele cumpre. Você deve se lembrar que o primeiro casal lá no Jardim do Éden caiu em pecado. Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, desobedeceu, e assim o pecado entra no mundo e todas as mazelas que conhecemos se instalam na humanidade. E lá no início, você já recebe a promessa de que um dia viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e cumpriria, assim, o desejo do próprio Deus de religar o que se havia perdido.
E ao longo do Antigo Testamento, você vai ver sempre uma alusão ao Messias, principalmente nos profetas, e nós vamos ver lá apontando para aquilo que vai acontecer nos tempos do Novo Testamento, quando Jesus vem e muda toda a nossa história. Deus cumprindo a sua promessa. Deus sempre cumpre. Deus sempre fala, e o que ele fala se faz, se concretiza. Isso é algo que precisamos lembrar sempre, trazer sempre à nossa memória. Pois em tempos dessa incerteza, em tempos de desconfiança, em tempos até mesmo temerosos, quão melhor é do que saber que Deus vai cumprir tudo o que disse através da sua palavra. O que é melhor para nós do que saber que o nosso Deus prometeu estar conosco, prometeu cuidar de nós, prometeu nos abençoar. Só podemos nos alegrar. Primeira coisa que eu quero que você guarde no fundo do seu coração é que a palavra de Deus não volta atrás. Ela vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus quer para você, e a palavra dele nos ensina que tudo concorre para o bem daqueles que o amam, e você ama a Deus, vai se cumprir na sua vida. Tudo aquilo que for lhe prejudicar e for para o mal, pela misericórdia do Senhor, você será livre disso. Então guarde bem, a palavra do Senhor se cumpre. Se cumpre na minha vida, se cumpre na sua vida, se cumpre na vida de todos nós. A segunda coisa que eu quero que você pense é que mesmo em meio às dificuldades, nós podemos esperar em Deus. Nós estamos falando de um povo que estava desterrado, que estava longe de sua terra, foi arrancado de seu próprio lar e agora estão vivendo no meio de um outro povo, com outro costume, com outros deuses, e ainda assim Deus está reafirmando: olha, vocês podem confiar, vocês podem esperar. Percebemos assim que as dificuldades fazem parte da existência. Não existe essa questão de, por sermos crentes em Jesus Cristo, não temos problemas, não temos dificuldades, podemos determinar isso, aquilo outro, podemos tentar barganhar com Deus, isso, aquilo outro, nada disso. Problemas vêm mesmo. Dificuldades vêm. O próprio Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando ele diz, eu venci o mundo, ele está nos dizendo que nós também somos capazes de vencê-lo. Não pelo nosso próprio poder ou pela nossa própria força, mas confiados nos méritos de Cristo e no poder de nosso Deus. Confie. Talvez você enfrente dificuldades, talvez você esteja passando por um momento de dor. Talvez você esteja pensando, Senhor, até quando? Até quando sofrerei situação assim? Até quando esperarei para que isso se resolva? Eu lhe digo, pode esperar. Os problemas vêm e vão, estou falando novamente, guarde bem no seu coração. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ela nos afirma que nós somos cuidados por Ele. Você deve se lembrar de um salmo muito conhecido, que é o salmo de número 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada nos faltará. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Ele nos leva às águas de descanso. Ele cuida de nós em todo o tempo, mesmo que precisemos andar pelo vale da sombra da morte. Mesmo nesse tipo de situação, não teremos mal algum, pois sabemos que o nosso Deus, com sua vara e o seu bordão, irá nos proteger. Essa é a certeza que você deve ter. Em momentos de dificuldade, em momentos de problema, olhe para o Senhor, confie nele de todo o coração, pois isso vai passar, pois ele vai cuidar, ele vai proteger, ele vai amparar. E para encerrar a nossa meditação, eu quero lembrar a você a terceira coisa. O texto do versículo 12 diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados, e os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. E tudo isso será glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. O Senhor há de conduzir-nos pelos caminhos,
nos guiará em alegria, pois o problema ficará para trás e o que ficará no nosso coração, na nossa memória, é o livramento produzido pelas mãos do Senhor. O milagre que ocorre outra vez no meio do seu povo. Eu não sei qual o milagre, eu não sei qual é a situação que você está esperando ou vivenciando, mas eu tenho certeza que em breve você vai poder falar que está tranquilo e que está alegre com o seu Deus, pois Ele colocou no seu rosto um sorriso de júbilo e trocou as suas vestes de pranto por roupas de alegria. Roupas que expressam aquilo que se passa dentro do seu coração. Um coração cheio da fé no nosso Senhor. Um coração que acredita e que aguarda, que espera pacientemente no Senhor, pois Ele ouve o nosso clamor. Saiba, Deus está cuidando de você. E vai chegar um momento em que você vai carregar júbilo e que você vai lembrar dessa situação, dessa condição, dizendo a outros, passei por momentos assim, mas Deus me abençoou e tudo mudou. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que Deus tem feito por nós. Esta é a palavra do profeta a um povo desalentado. Esta é a palavra de Deus na boca de seu servo para animar aqueles que sofrem. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Deus nos abençoe. Chegamos a um tempo de comunicações trazendo a você algumas notícias acerca das atividades de nossa igreja. Quero destacar que o conselho da nossa comunidade esteve reunido e, dentre as suas resoluções, registra uma convocação. O conselho está convocando a Assembleia Geral Ordinária de nossa igreja para reunir-se no dia 13 de outubro, que é o segundo domingo do mês, no horário das 10h15, de forma presencial aqui no nosso santuário. É aquele intervalo entre a escola bíblica dominical e o início do culto do Senhor. Um intervalo de apenas 15 minutos para uma assembleia que, por certo, não se alongará. Trata-se a Assembleia Geral Ordinária, ou AGO, como usualmente dizemos, de uma exigência da nossa Constituição. Ela tem uma pauta fechada e muito claramente definida. Estaremos reunidos com 3 propósitos. O primeiro deles é elegermos o secretário de atas das nossas assembleias. Esta é uma eleição que devemos realizar anualmente. O segundo propósito é nós ouvirmos para informação o orçamento do ano findo. E, de igual modo, ouvirmos para informação e conhecimento acerca do orçamento para o ano em curso. Atendidos estes 3 tópicos, faremos a leitura e a aprovação da ata e a nossa assembleia estará encerrada. E a sua participação, se você é um membro em plena comunhão com a igreja, é da maior importância. Afinal, participar da assembleia e exercer seu voto ali é não apenas um direito, mas um dever de todos os membros. Venha estar conosco, programe-se, anote para não esquecer. Dia 13 de outubro, segundo domingo do mês, às 10h15, aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. O Conselho está convocando também a Assembleia Geral Extraordinária de nossa Igreja para reunir-se no dia 20 de outubro. É o terceiro domingo do mês, no horário das 9h30 da manhã, de forma presencial, aqui na igreja, para proceder à eleição de 2 oficiais presbíteros que virão integrar conosco o conselho da igreja. O que ocorre é que 2 dos membros de nosso concílio estão com os seus mandatos expirando nos próximos dias, abrindo, portanto, 2 vagas no seio do nosso conselho. E nós, após uma reunião em que deliberamos por unanimidade, decidimos
reencaminhar estes mesmos irmãos e submeter os seus nomes, portanto, à apreciação da Assembleia, como um reconhecimento justo por todo um histórico de serviços prestados e serviços de valor realizados aqui, no seio de nossa igreja e, muito particularmente, de nosso conselho. Estamos, portanto, indicando para a Assembleia os nomes dos presbíteros Celso Ivanor dos Santos e Valtair Sattler Júnior. Ambos ocupam hoje, respectivamente, as funções de secretário do Conselho e tesoureiro da Igreja. Falo brevemente do histórico de cada um. O presbítero Celso tem uma longa caminhada aqui em nossa comunidade de fé, desde a época de sua juventude, quando chegou a ser presidente de nossa União de Mocidade Presbiteriana, da UMP local. Foi também responsável por coordenar os trabalhos do nosso grupo de adolescentes, dirigiu e integrou o nosso conjunto musical e o coro A Ideia Moraes, e mais recentemente tem se esforçado no trabalho masculino organizado. Inclusive, no momento, é o presidente da nossa União Presbiteriana de Homens, a UPH local, e também o presidente da Federação de Homens do Presbitério do Rio de Janeiro. É casado, tem 2 filhos e toda a sua família é membro da nossa igreja. É um produtor audiovisual de carreira, atua hoje como um profissional liberal e está concluindo, portanto, o seu primeiro mandato dentro do nosso conselho, um mandato de 5 anos. O irmão presbítero Valtair Sattler Júnior é um economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com longa carreira no Banco do Brasil. Ele tem uma história que vai de longa data aqui em nossa comunidade de fé, a qual se aproximou em meados dos anos 80, fez parte da nossa mocidade, esteve sempre junto ao coro A Ideia Moraes e foi também um diácono. Inclusive, atuou na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro durante alguns anos, onde desenvolveu também o ofício diaconal e continuou exercendo o canto coral. E cooperou por muito tempo também com a Igreja Presbiteriana de Botafogo, dedicando-se a esta última função. Em nossa igreja vai completando um mandato de 5 anos como presbítero e como tesoureiro. Ele e toda a sua família têm servido a causa do Senhor e todos têm um histórico de valor e de atuação significativa no meio de nossa comunidade também. Que você, durante as suas orações em casa, esteja pensando e pesando estes nomes diante do Senhor e possa, então, vir para a Assembleia devidamente preparado. No dia da nossa AGE, as urnas estarão abertas para colher o voto dos eleitores no Salão Paulo César a partir das 9h30 da manhã. E às 11h30 elas serão fechadas para procedermos à contagem e apuração dos votos. Ao final do culto matutino desse dia, saberemos o resultado da AGE, o resultado da nossa votação. E, por certo, será aquele que o Senhor já estabeleceu no seu coração, segundo a sua santa vontade. Deixe anotado para não esquecer. Dia 20 de outubro, terceiro domingo do mês, a partir das 9h30 da manhã, Assembleia Geral Extraordinária. Todos os membros em plena comunhão com a igreja são membros votantes e devem participar. Nós estaremos aqui esperando por você. E o domingo que passou, dia 22 de setembro, foi o dia que escolhemos para celebrarmos o nosso aniversário. Um grande estilo, um dia intenso de atividades e ricas vivências que pudemos experimentar aqui em nossa igreja e na companhia de muitos irmãos. A casa estava cheia, recebemos muitos convidados especiais e dentre eles o nosso pregador, o reverendo Miguel Marques Rodrigues, que muito nos abençoou, trazendo-nos a palavra que Deus confiara ao seu coração para que falasse
chegasse aos nossos corações. Tivemos uma belíssima participação do coro infantil Helen Heinsley, cantando duas músicas que muito nos alegraram e com uma performance, eu diria, impecável. Também o coro A Ideia Moraes fez uma belíssima participação, entoando 3 diferentes peças, e você encontra o registro musical de tudo isto aqui no nosso canal no YouTube, mas também ecos de todas estas realizações lá nos nossos perfis do Instagram, do Facebook, do TikTok. Aproveite para clicar e compartilhar estes conteúdos com quem você ama e impulsionar todo este esforço que nós temos feito para que a igreja, servindo-se das plataformas digitais, leve cada vez mais longe a mensagem do Evangelho. Por fim, ainda no domingo, tivemos a oportunidade de dividir uma deliciosa refeição. O almoço festivo, em comemoração ao nosso aniversário, foi um grande êxito. O salão estava lotado e os sorrisos estampados no rosto de cada irmão falaram com eloquência de como aquele momento foi, de fato, feliz. Todos os segmentos da igreja estiveram ali representados e, com grande alegria, tributamos glórias a Deus por tudo isso que tem feito ao longo destes 111 anos de história e tudo que ainda há de fazer, pois Ele é fiel. Louvamos ao Senhor e seguimos na caminhada, conduzidos pela mão divina, no poder do Espírito Santo, e em nome de Jesus. E ainda no último domingo, dia 22 de setembro, no contexto do aniversário de 111 anos de nossa igreja, fomos agraciados por Deus, recebendo das mãos divinas presentes vivos que muito nos alegraram. Sim, tivemos a oportunidade de acolher novos membros à comunidade de fé, precisamente 2 famílias, 8 pessoas que se achegaram e assumiram plenamente seu lugar no meio de nós. De um lado, tivemos a família do casal Alexandre Andrade Pires e Ivna Silva, com os seus filhos Dimitri Ferreira da Silva Javaízas e Nina Alexandra Ferreira da Silva Javaízas. A família inteira foi acolhida em amor. E, de igual modo, a família do casal Eudes Felipe de Aquino Oliveira e Rosiane Vieira Becker, trazendo os seus filhos, o Caleb Becker Oliveira e a Eleanor Becker Oliveira. Todos esses irmãos já estão integrados à nossa comunidade, já estão arrolados em nosso hall de membro. Seus pequenos já participam do nosso departamento de crianças e eles já estão envolvidos nos nossos trabalhos e mostram que são pessoas que chegaram para somar conosco. São obreiros que o próprio Deus enviou para a sua grande seara. E como estamos agradecidos pela sua vinda e sua presença entre nós. Rogamos ao Todo-Poderoso o renovo do seu favor divino sobre cada um desses filhos seus, que continuem a encontrar em nossa comunidade um campo fecundo para a vivência de sua espiritualidade e fé. E que nós continuemos a receber mais e mais ovelhas que o Senhor Jesus há de enviar ao nosso convite. Chegado o momento de orarmos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e eternamente. Amém.